Bom, a ideia dessa videoaula é tratar de uma edição de um curta-metragem, o Outras Infâncias, e usar essa edição como um exemplo, assim, de uma edição de uma forma geral, né? Como são os procedimentos, as fases, análise do material, organização do material, como isso é feito e, além de tratar de uma forma geral, também pegar o específico desse curta-metragem, desse projeto, né? O que ele traz de específico. Né? A minha experiência é mais como diretor, né? Minha formação é em cinema na UF, eu estudei cinema na Universidade Federal Fluminense, mas que você tem uma formação mais ampla, né? Então eu também estudei edição, estudei fotografia, enfim, outras matérias. E na minha carreira como cineasta, eu me dediquei mais a roteiro, direção, mas também a montagem, edição. E é uma coisa que sempre me fascinou muito, porque o princípio da montagem é como se recriar, né? Você reescrever o filme após a sua filmagem, né? É um trabalho que você pode fazer até sozinho, enfim, assim como escrever um roteiro você faz sozinho. E, e me atrai muito, assim, essa possibilidade de usar as imagens e o som para escrever uma história, né? É como se você estivesse pegando a matéria-prima do cinema e utilizando essa matéria-prima para contar uma história, e não as palavras, né? Não um texto como é um roteiro, né? Que acaba sendo a base de um produto audiovisual. No caso do Outras Infâncias, esse é um projeto que foi dirigido pela Ana Azevedo, né? E é um projeto em que no início dele eu não tinha nenhuma informação, ou muito pouca informação sobre o projeto. Então, isso pode ser ruim, mas pode ser muito bom também. Porque você como montador, né, você como editor, você tem que ter um novo olhar sobre o material que já está um pouco esgotado na cabeça do diretor, assim. É um material que normalmente o diretor já viu uma, duas, três, 20 vezes e acaba se habituando àquelas imagens, àqueles sons e não tem muito um olhar do que aquilo traz de novo, né? Então, um montador, né, ele pode trazer esse olhar novo, né? Então, se ele não está muito ligado ao processo de filmagem ou não fez parte desse processo, ele traz esse olhar novo, né? No caso de Outras Infâncias, além dessa particularidade de trazer, de ser um projeto que eu não tinha tanto conhecimento, ele tem a característica de ser uma ficção documental, né? Que é isso? A Ana Azevedo ela tinha a proposta de contar uma história, quer dizer, foi feita uma pesquisa, o filme se passa todo no Complexo da Maré e trata da infância de algumas crianças ali, né? De como aquelas crianças encontram um ambiente agressivo, né? Vamos colocar assim, o lúdico, né? A possibilidade de brincar, a possibilidade de criar um universo infantil dentro do lugar onde vivem. A gente falou que é a casa do pé de criança. A árvore de escala e também tem escorregador. Tem piscina. O escorregador vai direto pra piscina. Então essa era uma proposta inicial. Aí houve uma fase de pesquisa, né? Onde a Ana Azevedo e as pessoas que estavam trabalhando no projeto pesquisaram o assunto, entenderam o que é o cotidiano daquelas crianças, perceberam o que interessava ou não contar naquela história. Então, assim, a partir dessa pesquisa, você tem uma ideia do que pode vir a ser o seu filme, né? Mesmo que sendo um documentário ou uma ficção. Então você escolhe ali, já naquela pesquisa, algumas situações que você
acham situações como situações-chave, né, que são importantes e que ajudariam a contar a história que você quer. Por exemplo, a brincadeira com a pipa, a guerrinha de saco plástico, a casa na árvore e tantas outras, né? Então você faz esse apanhado, né? Você faz como um pequeno primeiro rascunho, né, de um roteiro e ali estão as ideias que você gostaria de colocar. Então quando você vai filmar, né, mesmo sendo um documentário, e a gente entende aqui um documentário como nesse caso uma equipe pequena, onde você tem relativamente um tempo maior do que você teria numa ficção, para poder não só filmar o que você gostaria de filmar, que é o que está previsto nesse primeiro roteiro, mas também ficar aberto a tudo de novo que vai chegar, né? Eu acho que talvez essa seja a característica de um documentário, né? Você ir a campo, né? Você se preparar para a filmagem, mas aberto a tudo que chega como novidade, né? Então, por exemplo, a Ana Azevedo tinha ali 2, 3 perguntas a fazer sobre a casa na árvore. Mas o garoto que estava dando a entrevista, além daquelas 2, 3, ele fala mais 5, 6, 7 coisas muito interessantes e que levariam a outras perguntas. Como é que é o seu dia a dia aqui quando você não tem aula? Sobra algum tempo para você brincar? Então, assim, o processo aberto de um documentário, ele permite você recriando o seu roteiro durante a filmagem, né? E você tem que estar aberto a isso. Então, o que acontece? Você, quando chega na ilha de edição para iniciar a montagem, você tem esse roteiro prévio, não é? Que é o que foi planejado a ser filmado, e você tem um material bruto, assim, que foi tudo aquilo que foi filmado de acordo com aquele roteiro prévio, mas que excede o que foi previsto, né? Filmou-se mais do que estava previsto ali. Ao mesmo tempo, algumas coisas que estavam previstas ali também não aconteceram exatamente como se gostaria que acontecesse. Então, há excessos e há lacunas. Então, esse primeiro roteiro, ele é um guia, assim, ele é uma proposta do que poderia vir a ser o filme, mas não é necessariamente o que o filme vai ser. Então, você tem um material bruto, né, que é todo o material filmado, né, que você divide aqui por clipes, né? É quando você liga a câmera e desliga a câmera, você tem um clipe, né? Você tem um plano e você organiza isso tudo dentro de uma pasta, né? A gente então tem essa caixa, né, dentro do aplicativo onde estão todo o material filmado, né? E cada um como um clipezinho. O que aconteceu a Ana Azevedo pega esse material, o já filmado, e cria um novo roteiro em cima daquela primeira ideia. Quer dizer, ela tem uma primeira ideia, essa primeira ideia serviu como guia para a filmagem, e depois da filmagem cria-se um novo roteiro aonde você organiza aquele material filmado de acordo com como ela gostaria que fosse. Esse segundo roteiro, ele é muito mais preciso do que o primeiro, porque tem como base um material que já existe, não o que você gostaria de filmar. Mas, de uma forma geral, os roteiros de documentários, eles são bem abertos, assim. Eles dão bastante espaço para que o montador crie em cima, né? Então, o que geralmente se faz é um roteiro por cenas. Né? Primeira cena, o encontro dos amigos. E aí você sugere que um está saindo de casa, o outro estava no terraço e desce, a outra já estava aguardando no local combinado e tal.
Então, ali você sugere como essa cena. Agora, você como montador, você tem várias imagens que vão contar essa cena, né? Porque no processo de filmagem de um documentário, você filma numa quantidade muito maior do que uma ficção. Então, o que acontece? Você começa a criar, a partir de imagens supostamente reais, você começa a criar uma ficção, contar uma historinha, né? O primeiro menino vem do fundo do beco e passa por uma loja quando ela é aberta. O segundo está vindo pela rua, né, por um montinho de terra e encontra um outro amigo. O outro está no terraço e observando a vista, entra dentro de casa, desce pelas escadas, calça os chinelos e desce pelas escadas. Então, assim, você vai criando essa historinha a partir de uma ideia, que é uma primeira ideia, de que eles vão se encontrar. Aí a cena seguinte seria, por exemplo, uma cena onde eles estão no que eles chamam a Casa da Árvore. E ali eles têm conversas sobre vários assuntos, né? E antes disso você tem uma cena de passagem, onde as crianças caminham pelas ruas da comunidade até chegar a essa árvore. No momento que foi filmado, possivelmente essa cena de passagem, onde as crianças caminham, ela foi filmada com a intenção de ser usada em um outro lugar. Agora você, como montador, você pode criar uma nova ação. Então você tem um encontro das crianças no local combinado, e aí você pega aquela caminhada que num primeiro momento pode ter sido usada para bem depois, mas você encaixa ali, porque você precisa colocar alguma explicação, nesse caso parece necessária, do momento onde as crianças se encontram até a casa da árvore. E aí tem esse deslocamento, porque são espaços diferentes. E aí você pega uma cena que foi filmada para um outro momento e encaixa ali. Então, talvez a edição do documentário, né, dessa ficção documental, ela é mais criativa, assim, no sentido de você ter mais possibilidades de criar uma nova realidade, de contar uma história a partir de elementos que não foram feitos exatamente para aquilo. A partir desse entendimento, primeiro, do que é o material, né, onde você organiza as cenas de acordo com o roteiro enviado pela diretora, nesse caso a Ana Azevedo, você começa a editar as cenas em si, né? Por exemplo, vamos para a cena em que eles estão brigando pela pipa, né? Você tem uma série de ações antes da briga pela pipa, né? A preparação da pipa. Eles esticam o fio, passam cerol, depois disso começam a empinar a pipa, aí a pipa, a ideia é que ela cai e eles vão atrás dessa pipa que cai. Essas imagens, elas não foram filmadas nessa ordem, né? Na verdade, elas foram filmadas de acordo com como permitiu a filmagem, né? Enfim, possivelmente você tinha chance de filmar primeiro a cena em que eles estavam brigando, porque ali estava disponível mais 2, 3 garotos. Depois você filmou a cena em que eles passam cerol, porque ali só precisava de um e o outro foi para a escola. Enfim, tem várias situações de filmagem que não permite que você filme as cenas na ordem. E aí você, como montador, depois que você organizou numa pasta tudo que seria imagem daquela cena, vamos dizer assim, umas 8, 10 imagens, você coloca essas imagens dentro da ordem da historinha que você quer contar. Então você tem 8 imagens. A primeira delas é a briga entre os garotos, mas na sua edição ela vai ser a última.
e aquela imagem ela tá boa, quer dizer, como se trata de um documentário, a briga entre eles, você filmou às vezes por 4, 5 minutos, né? Então você abre aquele arquivo, né, do ação, né, do ligar a câmera até o corta, e dentro daqueles 5, 6 minutos, às vezes você escolhe 15 segundos, porque a característica de uma filmagem documental é você deixar a câmera ligada, é você filmar o espontâneo, né? É você filmar, como são não atores, né? Como se tratam de crianças e que, mesmo que elas tenham ali alguma instrução do diretor, do tipo, olha, agora vocês estão brincando com a pipa está caindo, começam a brigar, mesmo que tenha uma orientação, eles não são atores, então há uma dispersão, há momentos em que eles olham para a câmera e não eram para olhar, há momentos em que eles não estão com vontade de fazer aquilo. Então, daqueles 5, 6 minutos, você encontra ali, às vezes, 10, 15 segundos que funcionam para a sua cena. Então, um editor de filme documental ou um documental ficção, como o que a gente está criando aqui, ele tem que ter muita paciência para encontrar aquele material, né? Quando ele encontra um material, é bem interessante, porque vem ali uma autenticidade, assim, às vezes, como a câmera está ligada há muito tempo, eles já não lembram mais que estão atuando para uma câmera, né? E vem um espontâneo, né? Talvez algo que com atores você não consiga daquela mesma forma. Então, assim, você tem que encontrar naquele plano de 5, 6 minutos o momento do espontâneo, né? Então, você não tem como no filme de ficção, material tão organizado e em que você sabe que o terceiro take é melhor que o segundo ou o primeiro. Você tem que buscar ali. E a partir dessas ações, você vai criando a sua história. E como você tira tudo em que as crianças estão falando diretamente para a câmera, ou estão respondendo perguntas, estão recebendo instruções, quer dizer, você tira tudo que caracteriza um documentário, o que fica ali dá uma ideia de ficção, né? Então, a característica de um doc, né, uma doc-ficção, é esse, assim, é você ter uma abordagem, né, com aqueles personagens, que é uma abordagem documental, e você entende essa abordagem documental no sentido de que você está aberto para coisas novas que vão surgir, sabe? Você tá preparado para o espontâneo, e ao mesmo tempo desse grande material bruto, o editor ele começa a tirar essas pequenas fatias para contar a sua história, aonde nessas pequenas fatias você não denuncia todo esse mecanismo estruturado do documentário, né? Enfim, e a partir dali, né, você cria as cenas. Dentro dessas cenas, você, como eu expliquei agora, você monta elas com os planos, né, fazendo essas escolhas dentro de materiais que são muito grandes, e você cria uma narrativa, né? Você tem aí uma história que provavelmente foi prevista dentro daquele primeiro roteiro, depois revista pelo diretor, pela diretora Ana Azevedo, dentro do material filmado, e a partir desse segundo roteiro você cria a sua narrativa, né? Que são aí, no caso desse filme, umas 14, 15 cenas, e dentro de cada uma dessas cenas você tem os planos que formam essas cenas, né? No caso desse filme, do Outras Infâncias, a gente optou por não usar música, né? A música ela vem sempre como um recurso extrafílmico, né? Quer dizer, você
naquele ambiente, né, encarando aquilo de uma forma realista, né, naquele ambiente onde a gente filmou, não havia música, né? Então, se você põe uma música, é algo que foi adicionado a uma cena onde ela não é característica, né? É o que a gente chama de não diegético, né? Na verdade, é um elemento fora do que seria o natural daquela cena. Então, a gente optou nesse filme que todos os sons que fazem parte da história ali, eles são daquele lugar. Agora começa com vocês aí. Vai aí, eu vou, né? Já aceitou? Já sabe, vai onde? Só perto da moto. Só perto. Então, a partir do momento que você fecha a imagem, quer dizer, você tem ali a edição de imagem pronta, você inicia a edição de som. E a edição de som, no caso desse filme, é trabalhar com os sons que foram captados ali. Então, é claro que é necessário, sim, trabalhar em cima deles, porque eventualmente você tem, por exemplo, fala de pessoas da equipe que não poderiam estar, você tem um ruído que é muito alto e atrapalha o entendimento da fala daquelas crianças, você tem... enfim, desigualdades entre níveis de fundo de ambiente. Então, o que você faz na edição de som? Você tenta recriar o que seria o som daquele ambiente, né? Você limpa as falas, né? Tirando tudo que são ruídos que você não gostaria de ter. Você pega um outro ambiente que foi filmado ali e cria uma atmosfera única de início, meio e fim para poder ficar como uma base daquela cena. Você tenta equilibrar os diferentes níveis no fundo de fundo sonoro, de ambiência. Então, assim, é um trabalho, sim, de recriação, é um trabalho de invenção, é um trabalho onde você está inventando o som, mas tendo como base o que seria o som original daquele lugar, né? Então, é diferente de, por exemplo, um filme de ficção científica, onde você filma dentro desse quarto e é necessário colocar o som de uma nave espacial, né? Porque supostamente esse quarto estaria fazendo parte de uma nave espacial. Então, esse som ele não é característico desse lugar, né? Ele foi colocado para dar uma ideia de que esse lugar é um outro lugar, né? E aí, a partir desse momento, você começa a imaginar isso aqui como parte de um outro ambiente. No caso do Outras Infâncias, não. A gente buscou usar como base todo o som que era daquele lugar e apenas recriá-lo, né? Refazer para que ele pudesse voltar ao que ele seria originalmente, né? É uma etapa que ela acontece quase simultaneamente, a edição de som e a mixagem de som, né? Porque você tem vários canais, né? Ali, um às vezes só com a fala, outro com ambiente, outro com ruídos, e você tem que transformar aqueles canais todos de som em apenas 2 canais, né? Sendo o filme em estéreo, ou 5 canais mais um, se ele for um filme mixado em 5.1. No nosso filme, ele é um filme estéreo, então você tem que juntar, né? Você tem que mixar todos aqueles canais em 2 só. Sempre é sugerido nessa fase que você tenha uma boa recepção de som, né? Você tenha uma boa reprodução do som, ou com boas caixas, ou usando fones, né? Porque geralmente tem ruídos que você não escuta dentro de um ambiente um pouco mais barulhento, né? Que você esteja editando. Então é interessante você usar fones para mixagem. E essa mixagem
ela é justamente a junção de todas essas pistas em duas pistas, esquerda e direita, né? Em que você pode jogar com efeitos de estéreo e tal, ou simplesmente dividir o mesmo som igual para as duas caixas, né? A gente chega na fase da marcação de cor, né? Onde você já tem a imagem pronta, onde você já tem o som pronto e você leva para um outro aplicativo, né? O que a gente usa aqui é o DaVinci, que é um aplicativo que é bem popular, usado em muitos lugares, é bem sofisticado também, porque ele tem muitos plugins e tem a possibilidade de um trabalho bem elaborado com as cores, contrastes, brilhos. Então você leva tudo que você preparou para esse outro aplicativo, né? A imagem fechada, e a partir dali você recria a cor, né? Hoje a possibilidade de trabalho nesses aplicativos ela é muito ampla, assim. Imagens que estão bem escuras, você consegue dar bastante brilhos e melhorar o contraste e vice-versa, né? Imagens muito claras você consegue segurar. Mas o mais importante nessa fase é você ter um conceito de cor do filme, né? Provavelmente isso deveria vir desde a concepção original do filme, né? Você já imagina o filme com uma característica de imagem e essa fase da correção de cor só deveria afirmar essa característica de imagem que existe previamente, né? Mas no caso de um filme documental é mais difícil você ter um controle, né, sobre a imagem que você gostaria, né? Você pode ter um conceito de uma forma geral, né? Você pode, vamos optar por mais câmeras na mão, vamos optar por usar teleobjetivas, vamos optar por sempre estourar a imagem, deixar uma luz mais forte no fundo e tal. Então, assim, você tem opções, né, que são opções foram escolhidas antes do início da filmagem e que podem funcionar ou não no processo de filmagem de um documental, porque você tem menos controle, né? Num documental, você tem que estar preparado para coisas que acontecem de uma hora para outra. Você liga a câmera e coloca. É mais importante do que o conceito de imagem, né? Dependendo do filme, claro. Mas então, quando você chega na fase da correção de cor num filme documental, você praticamente, em muitos casos, você tem que criar esse conceito nessa fase, né? Então, você opta por algumas coisas. No caso do Outras Infâncias, a opção foi por ter uma cor um pouco mais quente, né? Para a pele ficar com uma temperatura um pouco mais quente. E ter um contraste um pouquinho mais acentuado para que os brancos, né, de fundo eles venham com mais força, né? Então nisso você cria aí um conceito, né, que já existe e também é uma característica do lugar, das construções do lugar, que a maior parte das casas sejam em tijolos, né? Então você tem um tijolo exposto. E isso faz com que essa cor do tijolo também seja muito presente, né? Então, uma outra opção da correção de cor foi que essa cor predominasse no filme. Então, quando você tem essas opções, você começa a criar uma certa hegemonia da imagem, né? Você começa a criar uma característica, mesmo que seja um material diverso, que aquela imagem tem, né? Você fala, não, você bate um olho em um ou dois planos daquele filme, você entende que faz parte daquele filme, né? Eu acho que isso é o que uma boa finalização faz, né? Você faz com que todas aquelas diferentes partes tenham a mesma característica, né? Que você identifique aquilo como parte de um mesmo filme. Enfim, finalizado essa fase, você exporta esse material já com a cor, né, pronta, sincroniza com o som que também já foi mixado, e aí você faz uma master, né,
que seria a primeira cópia do seu filme finalizado, com os créditos, com o som mixado, em sincronia com aquela imagem já com a cor tratada. Enfim, é isso. Foi muito rápido, eu acho que a ideia era dar um panorama geral do que seria a finalização de um filme, né? Nessas fases de edição de imagem, edição de som, mixagem e cor. E talvez, vendo outras infâncias hoje, depois dessa pequena conversa, pode dar a vocês um outro olhar sobre o filme.